pro pai, olha pai, a gente mentiu, na verdade seu filho não morreu por uma fera no deserto, na verdade José está vivo, e ele está vivo, e a gente tentou matar ele, a gente colocou ele no buraco, a gente vendeu ele como escravo, quem fez tudo isso foi a gente. Oi, gente! Estou muito feliz em estar aqui no nosso espaço de positividade. Cada história é uma oportunidade de aprender, crescer e espalhar o amor. E José tinha ali acabado de chorar, gritado, a Bíblia fala, ao se revelar para os irmãos. E se revela ali que ele é José. Os irmãos vão para casa com a missão de dizer a Jacó o que tinha acontecido, que José estava vivo e que agora Jacó e toda a família eram convidados, tanto de José quanto do faraó, para morar ali no Egito. Agora, isso deve ter sido assim muito doído para os irmãos, porque uma coisa é você fazer uma coisa errada e ninguém ficar sabendo. Então você não precisa se justificar com isso. Você não precisa se expor. Mas quando a verdade vem, quando aquilo que você fez de horrível é exposto desta forma, eu imagino como é que esses irmãos não voltaram para casa, porque teve ali o período da viagem, né? Martelando que teriam que dizer pro pai, olha pai, a gente mentiu, na verdade seu filho não morreu por uma fera no deserto, na verdade José está vivo, e ele está vivo, e a gente tentou matar ele, a gente colocou ele no buraco, a gente vendeu ele como escravo. Quem fez tudo isso foi a gente. Até porque Benjamim estava ali no meio deles. E Benjamim nem sabia da história, né? Então ficou sabendo de tudo lá com José, que José falou e explicou, se revelou ali para os irmãos. Então eu imagino, nossa, não deve ter sido fácil ter que tomar essa decisão. Mas é isso que eles fazem, eles vão pra lá, voltam e dizem pro pai, dizem pra Jacó o que aconteceu e que José está vivo e que José agora está como governador do Egito. Nossa, que viravolta, José estava morto, não tinha sido enterrado, mas assim, estava morto. Eu vi a túnica dele de sangue, que loucura é essa? Eu imagino Jacó nessa luta assim, não, peraí. Deixa eu parar pra entender. Os filhos chegam do Egito dizendo que o meu outro filho, que eu achei que tinha morrido, está como governador do Egito e na verdade ele está vivo. E como foi que ele foi para lá? Ah, pai, a gente fez isso, conta toda a história para Jacó, e Jacó falou assim, meus filhos foram capazes de fazer isso com o próprio irmão. Imagina aí a revolta de Jacó. E se Jacó não queria ir matar os próprios filhos e dizer, como é que vocês fazem uma coisa dessa? E achar um absurdo. E Jacó poderia muito bem ficar com raiva desses filhos, se intrigar ali desses filhos. Porém, Jacó tinha uma culpa nisso tudo. Por mais que todo o processo tenha sido da vontade de Deus, por mais que todo esse processo fizesse parte dos planos de Deus para que José fosse pro Egito, ele tinha que sair dali de alguma forma, e ele não ia sair de uma forma amigável. Então, por mais que tivesse a mão de Deus ali, Jacó tinha culpa. Jacó tinha uma certa culpa de deixar muito clara a preferência dele. Jacó tinha culpa em sempre instigar a inveja dos irmãos, porque José era tratado como o mais velho, com privilégios que não era para ele ter. Os outros irmãos só serviam para trabalhar, sem privilégio nenhum. Então, num certo ponto, Jacó tinha uma culpa ali, porque ele meio que, sem querer, instigou essa disputa entre os irmãos, principalmente quando ele falava, mas José é meu filho preferido, José é meu filho querido, ele é filho da mulher que eu amava. Tá aí as outras mulheres. A gente é a gente é filho das outras mães, e aí? Quer dizer que você não ama a gente porque a gente não é filho da mulher que você amava? A gente é menos filho por causa disso? Então, existia ali um confronto que sempre foi plantado ali por Jacó, mesmo que tenha sido inconscientemente, né? Então, Jacó estava cometendo o erro que ele teve no passado. Então, é muito importante a gente curar nossas feridas do passado para a gente não cometer o erro aqui. Porque a história de Jacó Jacó toma a primogenitura do irmão, né? Jacó pega a bênção do pai, o irmão persegue ele por muitos anos, ele sai fugido dali, enfim. E Jacó tá repetindo isso, mas aí de vez ele porque como Jacó, ele era o preferido da mãe.
não do pai, ele era o preferido da mãe, e a mãe que ajuda ele a tirar a primogenitura, que antigamente essa bênção pro primogênito que o pai passava antes de morrer era muito importante. E Jacó faz isso, ele toma a bênção, e a bênção só podia ser dada para um filho, para o primeiro filho. E ele se passa por Saul e toma aí essa bênção, né? E o irmão persegue ele, porque o pai morre, não tem o que fazer, o pai já deu a bênção para ele. E o irmão persegue ele e tal, só que aí ele tenta fazer isso ao contrário. De vez ele seguir a tradição ou igualitar todo mundo, deixar todo mundo igual, ele vai dar preferência para José, porque José era o mais novo. Então ele estava repetindo de certa forma o que tinha acontecido com ele, a história dele. Só que isso era uma ferida que ele precisava curar, que já tinha passado, ele precisava ter aprendido com aquilo ali, não passar para os filhos. Então é muito importante você rever como é que tá o teu passado, ver o que aconteceu ali, o que aconteceu de bom, ótimo. A buzina ali, gente. O que aconteceu de bom, ótimo. O que aconteceu de ruim tem que servir de aprendizado de alguma forma. Você não pode passar isso pra frente. Porque se você passar isso pra frente, você vai ferir pessoas em relacionamento, você vai ferir seus filhos quando você estiver criando seus filhos, você vai ferir pessoas no trabalho, as pessoas que estão ao seu redor vai acabar sendo ferida por uma ferida sua, que você não cicatrizou. Então, deve ter tido essa conversa muito difícil com os filhos, Jacó teve, e com certeza, eu acho que ali no meio da discussão, os filhos colocaram isso na mesa, disseram e se expressaram, mas também, pai, tudo era para José, só José que era o preferido, a gente só servia para trabalhar, a gente não servia para nada, então deve ter colocado ali as roupas sujas, né, para lavar, como diz, e eles devem ter chegado à conclusão e entendido e chegado ao perdão, porque se José perdoou todos eles, por que eles não se perdoam? Porque às vezes não é difícil para quem fez o mal. Aí uma pessoa, por exemplo, uma pessoa me fez o mal, eu vou perdoar. Às vezes não é difícil. Tudo bem que não é fácil você perdoar alguém que te fez mal, mas às vezes é muito mais difícil para aquela pessoa que te fez mal, que se arrependeu daquele mal, se perdoar. Porque também não adianta nada José ter perdoado todo mundo se ninguém se perdoou. Então ia ficar todo mundo um jogando a culpa no outro, porque a culpa é dos filhos, porque a culpa é de Jacó. E na verdade, fazia tudo parte de um plano maior. Tudo bem, vocês erraram, agora a gente tem que seguir em frente. E José, que é José, perdoou todo mundo. E quem somos nós para não perdoar? Faraó cede, manda José trazer a família dele. Então, Faraó cede casas, espaço. E Jacó volta, né? Jacó volta. Jacó nunca foi no Egito. Jacó vai para o Egito com os filhos voltam ali pro Egito e vai todo mundo, desmancha o acampamento, que eles moravam em tenda no acampamento, desmancha o acampamento e vai todo mundo para o Egito. E agora a gente vai viver no Egito, vai morar no Egito, numa cidade. Imagina, para quem morava numa tenda no deserto, o Egito devia ser assim uma coisa de grande glamour. Faraó tinha José em alto respeito, porque se não fosse por José, todo mundo tinha morrido. Então José era muito, 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 muito querido no Egito. Então, o faraó dá as casas para toda a família. Só que toda a família, José tinha somente 11 irmãos, era 12 com ele, e ele ainda tinha mais uma irmã, a Diná. Então, eram 13 irmãos ali, e todo mundo já tinha família, que tinha filho, e alguns eu acho que até tinha netos, enfim. Ainda tinha Jacó, então era muita gente. Mas era muita gente, até porque Jacó se tornou Israel, que a promessa de Deus para Israel é que ele ia ser pai de uma grande nação. Então, assim, na primeira geração já era muita gente para levar para lá. E Faraó tinha uma consideração muito grande, e eles ficam lá, comem o melhor daquela terra. E alguns anos se passam, e Jacó morre no Egito. E antes dele morrer, ele pediu para José que José prometesse para ele que ele não ia ser enterrado no Egito, que ele queria ser enterrado na terra dele, em Canaã. E José cumpre esse pedido do pai, depois de alguns anos de ter morado ali. Mas peraí que eu tô muito acelerada. Jacó se encontra, vamos voltar um pouquinho aqui. Jacó se encontra com José, chega ali em José,
E eu imagino a alegria de Jacó em ver José, aquele filho que ele achava que tinha morrido, aquele filho que ele achava que tinha sido estraçalhado por uma fera, na verdade estava ali vivo, governando uma cidade que ele nunca tinha visto, de tamanha grandeza. Quanto orgulho que Jacó deve ter tido nesse momento. E ele já tinha uma idade avançada, então ele podia ali naquele momento dar um piriri, bum, morreu. Até porque se passaram 20 anos depois que José foi vendido como escravo. Então, se passaram 20 anos que Jacó achava que José tinha morrido. E 20 anos é bastante tempo. Então, já deu tempo de viver o luto, deu tempo de sofrer, deu tempo de entender e deu tempo de aceitar que tá morto, não tem o que fazer. Aí, de repente, você vê o seu filho assim, que você achava que tava morto, que não tinha mais alternativa, na sua frente, você consegue pegar e você consegue abraçar. Deve ter sido uma sensação muito boa. E ele já com a idade avançada, pum, morreu do coração. Não, gente, não morreu não, é porque eu tenho uma mente brilhante, mirabolante e fico pensando aqui várias coisas. Mas José ainda viveu com Jacó muitos anos aí na frente no Egito. E como eu tinha falado, Jacó morre. Antes de morrer, ele pede para José para voltar para Canaã, para ser enterrado em Canaã. E é assim que José faz, né? Jacó morre, ele dá a bênção. E muitos anos se passam e Jacó continua governando o Egito. E José morreu com 100 e poucos anos, viveu muito, ele conseguiu ver até a 3ª geração dele, então é muita coisa. Ele também viveu muito e muito tempo e terminou seus dias ali no Egito. Só que aí o que acontece? Todo mundo tinha ido ali, a família de José tinha ido como convidados, então eram convidados de honra do faraó, mas o tempo se passa, José morre. E aí as coisas não ficam tão boas assim, porque as próximas gerações caem no esquecimento. Quem foi que tinha tirado o Egito da fome e quem tinha feito tanto pelo Egito. E a população hebreia, né, os hebreus ali começam a crescer muito. E daqui a pouco nos próximos reinados, os próximos faraós, na verdade eles viram escravos naquela terra. Não, mas espera aí que eu já tô adiantando demais, isso também já é tema para outro vídeo. Aqui eu estou para concluir somente a história de José, que é uma história incrível, que é uma história inspiradora e que fica aqui como conclusão que todo o processo que José passou foi de extrema importância para que ele chegasse onde ele chegou. E também fica aqui de observação que o processo que José passou foi muito dolorido. Só relembrando, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele virou escravo, né? Ele foi comprado como escravo. Ele serviu na casa de Potifar como escravo. Ele foi acusado injustamente por assédio, sem ter assediado ninguém. Ele foi preso injustamente. Mas todo esse período de preparo foi menor, muito menor, que os anos que ele governou. José governou, ali quando virou a chave, José governou dali até o fim da vida, até morrer. Então, para e pensa, todo o processo que você estiver passando, por mais difícil que seja, sempre a recompensa é mais duradoura que o processo. Apesar de o processo ser mais doloroso do que a conquista ali que você vai conquistar. Então, pensa sobre isso. Reflete. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história de José, que é uma história incrível. E se você tá aqui, é o primeiro vídeo que você tá aqui, você ficou meio que sem entender nada, maratona aqui meus vídeos, aproveita e se inscreve no meu canal, deixa um like que me ajuda bastante. Não esquece de compartilhar com uma amiga. Aqui no canal eu tenho toda a história de José contada em detalhes, em vários capítulos, então maratona aqui que você vai entender tudo que eu falei nesse vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.